fala coisas e na prática, né? Às vezes a gente esquece de falar, esquece de conversar, né? No fim a gente erra, né? A gente esquece, tanto eu quanto todo mundo, né? Então esse é um espaço que acabou ficando bem legal para vocês tirarem essas dúvidas. E essa última live a gente vai falar um pouquinho de intercorrência, né? Porque é um assunto que vocês não gostam muito de falar, nunca é falado, não é um tema muito comum. E quando ele aparece, e aparece com uma frequência alta, eu vou mostrar para vocês, impacta demais a vida e impacta demais o ambiente que vocês estão esperando e vivendo. Então, falar sobre alterações que a gestação pode trazer, que tanto para vocês quanto para o bebê é um tema difícil, né? Muito difícil, mas que é super importante para que vocês saibam que às vezes a gente tenta se preparar e a gente não está preparada para alguns temas, né? A paciente, ninguém está preparado para um evento adverso, mas a gente pode estar pelo menos ciente que às vezes pode acontecer. E não é que não está preparada, né? Mas a gente nunca espera, né? A paciente nunca espera que tenha um bebê com alteração, tenha uma gestação com risco aumentado, né? E aquele papo de o importante é que venha com saúde, e se não vier com saúde, né? E se o seu bebê tiver uma alteração grave? E se a saúde dele for debilitada? O que você vai fazer, né? Como é que você responde essa pergunta? E se não vier a saúde? Então, eu acho que pai e mãe já começa a vida entendendo que o cuidado é o principal assunto, né? O principal tema, e a gente tem que sempre melhorar o ambiente para essa criança e para essa mãe da melhor forma possível. Então é um assunto difícil de falar. Às vezes a gente sofre para dar uma notícia, para conversar. Às vezes a família tem dificuldade de aceitar. Se eu for lembrando, eu vou falando alguns casos, né? Então vamos lá. Só lembrando, façam as perguntinhas. Tem um balãozinho com uma interrogação. É aqui que vocês clicam. Nesse balãozinho aqui, ó. Meu dedo não sei nem apontar. Aqui, ó. Se tiver tudo preto, eu percebi que na live da minha esposa, o meu estava todo preto. Eu fui meio no instinto. Se você apertar mais para o lado direito inferior, você vai acabar achando onde faz a pergunta. Então pergunta direto ali sobre o tema, que quando acabar a gente vai responder todo mundo, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre intercorrências, né? Então o primeiro tema é o tema mais comum, né? A ameaça de aborto e o aborto em si, né? Quando a gente pega uma paciente com aborto no consultório, eu sempre falo com a paciente, e é uma verdade, a gente atende paciente que perdeu gestação no dia, né? A gente diagnostica, infelizmente, o óbito embrionário, né? A perda da gestação. Ou ela perdeu alguns dias e chegou para a primeira consulta, às vezes já com resultado. Eu sempre falo com elas, olha, infelizmente a gente recebe essa notícia todo dia. E é verdade, né? O índice de aborto é muito alto, tá bom? É a complicação mais comum da gestação. Então, o aborto espontâneo, aquela perda gestacional antes das primeiras 20 semanas, o aborto é isso, né? A gente classifica como aborto a perda da gestação com menos de 20 semanas de gestação, mais ou menos 5 meses. Ela é a alteração mais comum da gestação, tá? 8 a 20% das gestações não evoluem, ou seja, o bebê não vai para frente, ele não cresce, ele não desenvolve nessa fase. Então é muita gente, né? Pode chegar a 5, a cada 5 bebês, um entra em óbito, né? Então pensa só, a cada 5 que engravida, uma perde, a chance de você conhecer alguém que perdeu, ou você infelizmente ter esse evento, é bem alto. Então, quando a gente dá esse resultado, apesar de ser muito frequente, ele não é fácil de encarar, né? Não é fácil é, de ser encarado mesmo. Por quê? Porque é muito difícil, né? Você
planeja ter uma gestação saudável, vocês geralmente, né, um casal que quer ter filho, é um casal jovem, que não tem nenhum problema de saúde muito importante. Qual que é o objetivo desse casal? Então, um filho, né? Ou seja, tudo muito saudável, né? A gente até brinca que a obstetrícia é uma das poucas áreas que às vezes é até considerado uma área de resultado, né? Porque quando isso não acontece, geralmente a gente tenta achar um culpado, né? É, E aí, como que você vai encarar esse luto, né? O diagnóstico da perda, o que que eu faço, o que que eu errei, aonde foi que eu errei, o que que eu fiz, será que foi isso, aquilo, será que foi isso, será que foi alguma coisa que, sei lá, eu comi, eu bebi, eu tomei, sei lá que foi aquele dia que eu fiz, eu peguei um peso. Então isso entra por um luto é, muito importante, um luto que precisa ser passado, que vocês precisam de ajuda, né? É óbvio que é um diagnóstico difícil, mas não é porque é difícil que você tem que sofrer sozinha, que é normal sofrer sozinha, isso não é uma verdade. E é isso que a gente vai tentar conversar nessa live. Tá, então vamos lá. Qual que é a principal causa desse aborto? O que, que mais causa o aborto? É alteração genética do bebê. Então, a malformação genética, cromossomo do neném. Ou seja, é um neném com alguma alteração que geralmente, quando chega ali nas 6, 7, 8 semanas, ele não fica apto a continuar se desenvolvendo porque ele tem uma malformação grave, né? Então, o neném que tem síndrome de Down, uma trissomia, de qualquer outra cadeia de cromossomo, que tem uma alteração grave no seu DNA, quando os órgãos vão se desenvolvendo, com 6, 5, 6, 7, 8 semanas, ele não tem capacidade de continuar crescendo porque ele tem uma anomalia. E isso leva a esse aborto. Então, geralmente, como que a gente diagnostica isso? É quando a gente faz ultrassom e a gente não vê o bebê, só o saco gestacional, que é aquela famosa gestação embrionada. Quando a gente vê o bebê, mas a gente não vê o batimento, né? Que é às vezes você vê o batimento, na outra consulta você já não vê mais, né? E uma outra alteração é a mola, que é uma alteração bem rara, muito grave, que é quando tem uma quantidade de cromossomo bem a mais do que o esperado, e isso faz com que a placenta crie uma massa celular que cresce desenfreado. É uma doença bem rara que gera um estresse muito maior do que uma perda gestacional simples. É um assunto meio longo, difícil explicar aqui, mas essas são as três alterações que geralmente o aborto do primeiro trimestre causa, tá? Primeiro ponto que vocês têm que entender, isso não tem relação hereditária, ou seja, não é porque a sua tia teve, a sua irmã teve, que você vai ter aborto, tá? Pensa, se a cada 5 gestações uma pode ter aborto, não adianta você colocar a culpa na família, por exemplo, entendeu? É um evento muito comum de acontecer e ela não tem essa relação hereditária. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender, tá bom? Quais outros problemas, né? A gente lembra do próximo, que é o que geralmente as pacientes mais têm diagnóstico e é o que faz com que depois desse diagnóstico ela pare de ter perda ou não. Eu quero lembrar vocês que a perda gestacional geralmente é um evento único, tá? Para você ter uma ideia, só 5% das mulheres que perderam o primeiro vão perder o segundo, tá? E só 1% dessas que perderam vão ter mais perdas, 3 ou mais perdas. Então, você teve uma perda, a chance de você ter uma outra gestação com sucesso é muito alta, tá? Agora, se você caiu nesses 5% e perdeu mais um, aí a gente já chama de aborto recorrente. Antes a gente classificava só quando perdesse 3, hoje a gente classifica com 2 perdas, e a partir daí a gente começa a investigar algumas causas, tá? Aí entra nisso que eu ia falar, que é o assunto, que é a alteração que a gente talvez mais diagnostique e tem um tratamento assim que engravida, que são as trombofilias. São alterações que podem ser genéticas ou adquiridas, que causam aumento da chance de coagulação, de trombose. E isso faz com que a gestação não evolua. Ou tenham gestações com restrição de crescimento grave, ou seja, um bebê que cresce muito menos do que o esperado, e isso pode levar à prematuridade e morte fetal
muito precoce, né? Então, as trombofilias causam perda de gestação, infecções. Então, pacientes que têm infecções durante a gestação, no início, bem no início da gestação, podem levar a alterações gravíssimas para esse bebê, né? Eu vou falar mais para frente, como a toxoplasmose, a rubéola, mas podem também ter infecções que atrapalham a fecundação e depois da fecundação, esse desenvolvimento levar o neném a óbito. Então, infecções causam isso. Malformações uterinas é muito comum, né? É muito comum ter pacientes com malformações uterinas. O que, que é isso? Malformações no útero da paciente. A paciente, quando teve o seu crescimento dentro da mãe dela, não teve uma formação uterina adequada. Então, ela pode ter um útero, dois úteros, pode ter meio útero. São várias formas de útero que pode atrapalhar a gestação. Ou seja, quando o saquinho gestacional com o bebê chega dentro do útero, esse útero não tem capacidade de prolongar essa gestação e leva a perdas gestacionais frequentes ou situações muito críticas, né? Vou aproveitar e dar um exemplo para não ficar tão teórico. Eu tive uma paciente que ela teve uma primeira gestação, ela tinha um útero bicorno, se eu não me engano, não, de Delfo. O útero de Delfo é quando ela tem dois úteros mesmo, às vezes ele tem junto o colo do útero, tá? E esses dois úteros são menores do que o normal, então são úteros frágeis, né? E ela engravidou de um lado do útero, um desses úteros, e ela teve um parto prematuro extremo, né? Nem nasceu com 22 ou 23 semanas, se eu não me engano. E aí, infelizmente, esse bebê não teve sobrevida, né? Ele viveu pouco, acabou falecendo, porque ele não tinha condição de estar vivo na hora, fora do útero, ele não tinha condição de nascer, melhor dizendo. E a gente ficou bem angustiado em relação a outras gestações, porque imagina o trauma para uma família de um bebê de 200 gramas que nasce, né? E você pensar que isso poderia acontecer de novo, né? E a gente percebeu que ela tinha engravidado do útero que era menor, né? Eu lembro que na época eu conversei com o Rodrigo e a Ionara, que são especialistas em fertilidade, e discuti o caso, se talvez não valesse a pena fazer uma inseminação do lado do útero maior. Eles acharam que não tinha nenhuma evidência que valeria a pena. Enfim, elas recuperaram o luto, passou um tempo, e eles tentaram engravidar de novo e engravidaram, né? Então, é aquela gestação que é um pavor, né? Qualquer coisa a gente corre para o hospital, qualquer coisa vai para o hospital, medicação, cuidado máximo. E foi passando 10, foi passando 12, foi passando 16, foi passando 20. Chegou nas 22, 23, foi quando ela perdeu. Foram os dias mais difíceis, eu acompanhava ela toda semana, praticamente. E foi passando, a gente teve um cuidado maior em relação a algumas medicações que ela usava, a gente teve um cuidado maior em relação à parte sexual, à parte de atividade física, e foi indo. E aí foi chegando às 26, já um neném com mais chance de vida, foi chegando aos 28, foi chegando às 30 semanas, e aí a gente vai começando a ter esperança, né? Acompanhamos, acabou que ela chegou na gestação a termo, não sei se chegou a termo, acho que com 36 semanas mais ou menos, ela rompeu bolsa, e foi engraçado porque ela entrou e rompeu bolsa, a gente estava bem tranquila, um bebê com uma grande chance de não ter problemas maiores, né, uma morbidade ou uma mortalidade, neném de 36 semanas que entra em trabalho de parto, a chance dele precisar de uma UTI ou ventilação mecânica, né, entubar e etc., é muito mais baixa, né? E ela queria tentar o parto normal, porque o outro já tinha sido, a gente tinha tudo para conseguir um parto normal. Só que ela tinha uma malformação de vagina. E aí o neném não conseguiu, ela não conseguiu ter um parto vaginal. O outro foi porque era super pequeno. Ela tinha uma malformação e o neném não passava. E aí a gente tentou bastante, foram algumas manobras e nada deu certo. Acabou que foi para cesárea, o neném super saudável, beleza. E aí ela engravidou de novo do mesmo lado do útero, os três do mesmo lado do útero e o terceiro também, graças a Deus, foi tudo bem. Então, às vezes a gente acha que a paciente está condenada e não está, né?
Óbvio que isso faz a gente aprender, isso faz a gente ligar o alerta, né? Por isso, muito importante sempre discutir, conversar e entender o que você tem, porque às vezes a gente fala isso para o paciente, a gente não passa da forma que a gente tinha que passar às vezes, ou ela não entendeu direito, e aí ela acha que é um assunto que não vai mudar nada, né? Ah, tudo bem, mas beleza. E aí às vezes ela muda de médico e não explica o médico, às vezes o médico não viu. Geralmente quando faz ultrassom de obstetrícia não avalia muito bem o útero, às vezes passa e às vezes deixa de fazer um tratamento que pode mudar a vida desse casal, dessa paciente, né? Porque isso é muito isso acontece muito e às vezes a gente muda. O pré-natal é muito importante justamente por isso, tá? Então, só para você saber, malformação uterina. Alterações hormonais, então, a tireoide muito alterada, alterações de outros órgãos e glândulas que você não sabe, isso pode fazer com que a gestação não progrida. Então, é super importante a parte hormonal, né? Hormonal não é só hormônio, testosterona e estrogênio, não. São vários hormônios do corpo que podem interferir na gestação. Doenças crônicas, então diabetes, hipertensão, tudo isso aumenta o risco de aborto, né? Tomar cuidado. E o uso de medicações. Eu esqueci de falar na aula de exames e medicações, mas um dado do Colégio Americano de Obstetrícia fala que mesmo com todo o recurso e tecnologia que a gente tem em relação à medicação, 10% das malformações fetais são por uso de medicação que não pode ser usada na gestação. Então, a gente acha que é bobeira, mas a medicação vocês têm que falar com o seu médico. Tô vendo que tem pessoas perguntando, gente, coloca na interrogação que eu respondo lá. Tá bom? Então, esses são problemas que a mãe pode ter, tá? Outra questão importantíssima, o que não causa aborto, né? Para vocês não se culparem. Exercício físico não causa aborto. Exercício físico não causa aborto. Relação sexual não causa aborto. Trabalho, a maioria deles, né? Não trabalhos insalubres ou trabalhos que mexam com elementos tóxicos e radiologia, aí não, né? Trabalhar, ter relação, tomar susto, isso não leva a aborto, tá bom? Então isso é uma coisa que vocês não podem se culpar, tá bom? Beleza. Fui lá para consulta, perdi a gestação, tomei aquele baque. E aí, qual que é a conduta? Né? O que, que a gente faz? Então, vou falar rapidinho que geralmente acontece quando a gente detecta uma perda gestacional, ou seja, a gente vê o saquinho gestacional, o bebê sem batimento. Qual que é a recomendação? A recomendação é que a gente espere, por mais difícil que isso pareça. Né? A paciente, quando perde a gestação, ela entra num choque muitas vezes, e às vezes a família pressiona muito, né? Do tipo, vai infeccionar, tá morto aí dentro, você precisa tirar, precisa raspar. Então, a recomendação é não fazer nada, é esperar. Por quê? Porque se a gente não faz nada, a chance de ter um aborto espontâneo gira em torno de 90%, é muito alto. Então você espera que você vai ter cólica, sangramento e vai eliminar sozinho. Isso protege o seu útero de algum procedimento desnecessário, então a raspagem, ou mesmo a aspiração, que é o amil, né? Evita você ir ao hospital, evita várias coisas que geralmente essa pressa pode te atrapalhar. Por quê? O procedimento em si não é um procedimento muito danoso, mas ele pode ser, né, como qualquer procedimento. Pode ter perfuração do útero durante o procedimento, pode ter infecção, você pode passar mal com anestesia, você pode ter várias complicações que, se você esperasse e saísse, talvez não precisaria desse procedimento. Então, no geral, a gente pede para o paciente esperar. Às vezes, a gente interna para induzir. A gente usa uma medicação que tenta dilatar o colo e ele eliminar sozinho. Também é uma boa saída para evitar a raspagem. Então, caso aconteça, tenha um pouco de paciência, porque esse, às vezes, vai ser a melhor coisa. Vai fazer você poder engravidar mais rápido e vai te evitar ter complicação, tá bom?
É, e outras vezes a ficha não cai. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo também, aproveitar e falar um pouquinho. Aconteceu comigo. O que aconteceu? Uma vez uma paciente, ela fez um ultrassom, estava tudo bem, e ela voltou para o exame da nuquinha, o morfológico de primeiro trimestre. E aí, quando eu fui fazer o exame, eu vi que não tinha batimento. É mais raro. Quanto mais passa as semanas, mais difícil é, mais difícil tem de perder a gestação. Mas, enfim, perdeu. E aí eu fui explicar para a família. E aí eu expliquei, olha, gente, infelizmente o batimento do bebê parou e a gestação não evoluiu. Aí vem duas coisas, o desespero, né, e a descrença, né? A descrença, às vezes a paciente não acredita, né? Eu lembro que nesse dia o marido não acreditou, falou: "Não, mas como assim? Não teve problema nenhum, não aconteceu nada, minha mulher não fez nada, como é que ela perdeu a gestação?" E aí você entra numa questão, porque você tenta explicar, o paciente às vezes não quer aceitar, né? Aquela negação, a fase da negação. E eu expliquei, mas eu vi que eu era voto vencido. E às vezes a gente precisa aceitar isso. Então, eu expliquei para a paciente e assim, eu vi que ela foi embora e continuou muito perturbada, me mandou mensagem. Aconteceu um fato até complicado, que é até bom falar, né? Ela comprou aquele aparelhinho de ouvir o batimento do bebê. E aí ela colocou na barriga e ouviu o batimento dela, né? Os vasos que passam na barriga. E aí ela ficou mais angustiada ainda, porque ela achou que não tinha perdido a gestação. E aí ela me ligou, me mandou um áudio, não lembro, acho que mandou áudio com barulho, né? Doutor, o que é isso? Aí eu falei, é uma artéria que passa na sua barriga. E a paciente, óbvio, ela não estava errada, ela ficou angustiada, ela não acreditou, ela quis uma segunda opinião, só que ela fez de uma forma que é mais danosa, que é ela mesma tentar, né? E aí ela achou que o bebê estava vivo. E aí eu expliquei, e aí eu falei, faz um ultrassom em outro lugar para você ficar mais tranquila. E aí acabou que ela fez, e aí ela viu que realmente tinha perdido a gestação, depois ela até me pediu desculpa, eu nem fiquei chateado. Mas assim, às vezes pode acontecer isso, então vocês têm que ter um pouco de cuidado. Tá na dúvida? Fez um ultrassom que teve alguma alteração, você não está segura? Repete, pede uma segunda opinião, pede para o médico. Por exemplo, como eu faço ultrassom, você não gostou do que eu falei, ou eu não gostei do que eu fiz, às vezes eu estou na dúvida, às vezes eu diagnostiquei uma coisa que é mais grave, eu peço para ela fazer em outro lugar para ter duas opiniões. Pede, faz ultrassom em outro lugar, porque aí você fica mais tranquila. Então essa é uma dica importante para vocês terem, tá? Última coisa de aborto que eu vou falar. Como que você percebe que você pode ter perdido a gestação? Primeiro, sangramento, né? Óbvio. Sangrou nunca é normal, sangrou, você tem que avisar seu médico, tem que fazer exame, né? Ultrassom. Não tem muito o que fazer, é o que eu explico também aos pacientes. Não tem milagre, infelizmente, se a paciente vai perder a gestação, não tem o que fazer. A gente passa uma medicação que, se tiver uma alteração, que é a diminuição da progesterona, o remédio pode ajudar. Então a gente passa para todo mundo. Mas é uma minoria que o problema é esse, entendeu? Então, se infelizmente for perder, vai perder a gestação e vocês não tem muito o que fazer. É ter fé, paciência e torcer para dar certo. Então, sangrar. Segundo, diminui o sintoma. É muito comum. A paciente chega lá, primeira consulta, cólica, dor na mama, e na segunda, que geralmente ela está enjoada, porque no início dá mais cólica, dor na mama. Na segunda ela fala, Ramon, passou tudo, não estou sentindo nada, zero, parece que eu não estou grávida. Quando ela fala isso, eu já dou uma arrepiada, porque eu já penso, perdeu, ou será que não perdeu? Né? Porque não é comum você melhorar sintomas assim de uma hora para outra. Né? Isso pode acontecer quando o hormônio da gestação despenca, né? Porque aí você para de ter sintoma e às vezes perdeu a gestação. Então é comum. Eu tenho algumas pacientes, infelizmente, que já perderam várias gestações e elas falam isso, elas já sabem, elas chegam lá e falam, Ramon, perdi. Eu não sangrei, mas eu perdi, tenho certeza. Passou a minha cólica, passou meu enjoo. Então, são sintomas que você pode perceber, tá? Qual que é a outra que eu anotei para não esquecer? E dor, né? Se for uma dor muito forte na barriga, pode ser que você esteja tendo cólica para perder, para sangrar, né? Então isso pode acontecer. Tá bom? Então, tá. Então essa primeira parte é a mais comum, é que vocês mais vivenciam. Agora eu vou falar de uma parte mais delicada, que são as malformações do bebê, tá? E aí entra naquela
aquela questão da síndrome de Down, né? Que eu falei, se vocês achavam que as pacientes com mais de 35 tem mais nenéns com Down do que a com menos de 30, né? E na verdade isso é uma pegadinha, inclusive em prova para especialista eles colocam essa pegadinha. Porque assim, quanto mais velha a paciente é, mais chance ela tem de ter malformação cromossômica, aborto e gestações com alteração. Agora, quem que engravida mais? Quem tem 40 ou quem tem 20? Quem tem 25? Quem tem 20 e poucos, né? Então tem muito mais gestante com 20 e poucos do que com 40. Então a quantidade de nenéns com Down, em volume, em número, é bem maior em quem tem 20, 30 anos do que quem tem 40. Porque quem tem 40, são poucas gestantes com 40 anos, né? Então, ó, acabei de ler aqui, ó, a Lê falando que o filho dela tem uma síndrome e teve ele com 22 anos. Então, geralmente, as pacientes que têm nenéns com síndromes raras, igual a da Lê, são síndromes que acontecem em volume. Então, quanto mais pessoas uma faixa etária tem, mais chance tem de ter essas alterações. Então, você com 25, 28, você não tem mais chance de ter Down do que o neném com uma mãe com 40. Mas em volume vão ter mais mulheres com 28 com um bebê com Down do que com 40 com um bebê com Down, em número. Entenderam? Então, é isso que eu queria que... Eu brinquei com isso para agitar um pouco a live e vocês entenderem, tá? Então, o que são malformações, né, gente? São alterações do corpinho do bebê, pode ser órgão, pode ser qualquer parte do bebê, né? Elas podem estar ligadas a qualquer parte do corpo do neném, pode estar ligada à placenta também, ao cordão umbilical, né? E geralmente a gente identifica na gestação, tá? Quais são as mais comuns, né? Eu vi que alguém comentou aí que o ecocardio era um exame que tinha que ser feito em todas as pacientes. Eu concordo com você. Eu acho que é um stream, uma screening importantíssimo que em cidades, em lugares que é fácil o acesso ao ecocardio fetal, é um exame que seria muito importante para todas as mulheres fazerem, com certeza, tá? As mais comuns, né? Alterações cardíacas, tá? Então, as alterações cardíacas são as doenças mais comuns, de um simples sopro a malformações incompatíveis com a vida, tá? Então, são as mais comuns, tá bom? Alterações da medula espinhal, né? Que são aquelas defeitos de fechamento da coluna, que eu falei um pouquinho no ultrassom na live de exames, né? Então, lembrar que o ácido fólico é o que protege isso, tá? Malformações de crânio e entra face também, né? Então, desde a anencefalia, a microcefalia, né? A alterações de lábio, né? Então, as fendas labiais, alterações de face mais graves, grosseiras, de olho e etc. Tem várias alterações de face. Que mais? Sistema urinário e digestivo. A urinária é um sistema comum de acontecer, às vezes nasce com um rim só, às vezes com malformações na bexiga, às vezes malformações na saída do xixi. E as digestivas são as mais difíceis de diagnosticar no ultrassom. Por quê? Porque a gente não avalia bem intestino, né? No ultrassom. Então, por exemplo, ânus imperfurado é quando o bebê nasce sem o ânus, o furinho no ânus. Então, a gente não consegue perceber alterações de intestino fino ou grosso, a gente não consegue, a maioria deles a gente não consegue perceber a alteração, tá bom? Então, vocês estão vendo, né? Alterações muito graves, né? Neném com anencefalia, alterações que às vezes são graves, né? Sei lá, nasce com um dedo a mais. Se ele for só o dedo a mais, às vezes é familiar. É muito engraçado. Eu tive uma paciente que, quando estava nascendo, eu lembro que eu acho que eu estava no plantão, agora eu não lembro. Mas ela me falou assim, doutor, o marido que falou, na verdade, vê se o neném vai ter um dedo a mais. Se tiver, o filho é meu mesmo. Aí ele me mostrou que ele tinha, a mãe tinha, o tio tinha, o primo tinha. Então, são alterações que podem ser super simples, né? Aí, sei lá, um dedo a mais, às vezes você pode tirar, às vezes fica, depende muito de alguns fatores, né? Ou situações que podem te trazer uma dificuldade maior, por exemplo,
pé torto congênito, né, que é quando nasce com o pezinho tortinho. O bebê vai ter que fazer vários tratamentos, cirurgia às vezes, usar botinha, nenéns com malformação de face, então fenda labial. Pô, ele só tem a fenda, que bom, né? O neném que vai conseguir ter uma vida normal, mas não é fácil, né? Primeiro, o impacto da imagem, né? Perguntaram, tinha, o neném tinha o dedinho a mais, sim. É, pode ter dificuldade, atrapalha a amamentação, são várias cirurgias, parte de fonoaudiólogo, é um neném que impacta muito, né? A boquinha aberta, então tem todo um trabalho da família, da exposição do bebê. Então são vários fatores que vocês não pensam na hora, e a gente também às vezes não de conversar, que tem que ser abordado, porque às vezes você pode é, achar que é um pensamento grosseiro, né? Mas, pô, pensa só, quem que queria um filho que tivesse uma alteração que impactasse no desempenho dele, né? A gente vai ter filho, a gente quer que ele seja presidente, que ele seja artista, que ele seja médico, engenheiro, enfermeiro. A gente não quer que ele tenha dificuldade no colégio, a gente não quer que ele seja o zombado no colégio. Então, é óbvio que a gente se preocupa com isso e é natural a gente ter essa preocupação, né? E a partir do momento que você sabe que o bebê vai ser um bebê, às vezes, para o resto da vida, isso é uma coisa que pode trazer um sentimento muito bom, né? Você vai ter um bebê para sempre, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que vai depender de você para o resto da vida. E isso pode pesar demais, né? Pode pesar demais. E a gente tem que falar sobre esse assunto porque é muito, muito delicado, né? Então, essa questão da malformação, e isso pode ter vários desfechos, né? Às vezes, alterações que são incompatíveis com a vida, ou seja, o neném vai acabar falecendo no meio dessa jornada da gestação, ou vai acabar nascendo e vivendo muito pouco, né? Ou, às vezes, a gente tem surpresas, né? A gente tem umas situações que acabam que essa criança vai ter um desfecho bom. Eu vou dar dois exemplos de uma mesma doença, que um ficou muito bem e o outro, infelizmente, não teve um desfecho bom, tá? A primeira foi uma paciente que acabou de ter um bebê também, graças a Deus tudo bem, mas a última gestação dela, o neném tinha uma malformação que a membraninha onde sai o xixi era fechado do bebê, era um sexo masculino, e aí a bexiga vai crescendo e para de ter líquido amniótico, porque o líquido amniótico, a partir das 16 semanas, ele é só a urina fetal. Então, a partir do momento que tem algum problema, que o xixi não consegue sair, ele não consegue criar bolsa. E aí, quando você não cria a bolsa com a gestação muito recente, o neném não consegue crescer, desenvolver. E aí, infelizmente, essa gestação prosseguiu sem essa bolsa ser formada, e esse neném teve uma insuficiência renal grave, e assim que ele nasceu, infelizmente, ele viveu poucas horas e veio a óbito. Porque ele não teve uma condição de saúde eficaz. Existe uma cirurgia para isso, mas tem que ser feita assim que o diagnóstico é feito, é muito raro no Brasil, são poucos médicos que fazem, e a taxa de morbidade é muito alta, a sequela é muito alta para essa criança. Então ele teve um desfecho ruim. Eu tive uma outra paciente que começou a gestação com 12, 13 semanas, já com a bexiga muito grande, bem típico da mesma doença. E né, eu lembro que na época eu expliquei que a gravidade era muito, muito severa, era uma gestação muito grave, com um risco de mortalidade altíssima. Foi um casal que a gente sofreu bastante, porque o marido não aceitava, ele chorava toda a consulta, ele não queria ouvir, não queria ver. Ele estava numa fase muito difícil, ele ficou apavorado. E eu lembro que eu encaminhei para medicina fetal, e a outra colega que avaliou disse que também, né, infelizmente, falou que a situação era muito grave desse bebê e a chance de mortalidade era a qualquer momento, tá? E o que aconteceu? Um belo dia, uns 20 semanas, quando eu ia fazer o morfológico, quando eu coloco o ultrassom, eu vejo o líquido, vejo um bebê super
normal, entre aspas, ele tinha uma hérniazinha no umbigo e não conseguia ver a bexiga do bebê. Mas era um neném todo saudável com o líquido na bolsa, que era improvável. Eu jurava que eu ia ver o bebê gravíssimo, né? Não ia conseguir nem avaliar direito ele. E um bebê todo normal. Eu lembro que quando a gente viu, o marido não queria ver o exame, ele ficou do lado de fora. E aí a gente se assustou, né? Foi aquela choradeira, e aí a gente chamou o marido para ver, né? E acabou que essa foi uma gestação que evoluiu super bem. O neném ficou bem, teve que operar depois, mas foi uma gestação que deu tudo certo e nasceu na época certa, que o neném operou no momento certo. Ele ficou com uma bolsinha do xixi por um tempo, depois operou e cada dia tá melhor. Então, são situações gravíssimas que às vezes, né, a fé, a sorte, são várias coisas que acontecem que a gente não espera. E então, esse é um recado que é duro, mas às vezes a gente pode ter um resultado que a gente não espera mesmo, tá? Lembrar também que alterações da gestante, né? Eu tenho um monte de caso legal, assim, né? De casos difíceis, né? Legais, mas assim, o que mais pega a gente são os difíceis, né? Porque a gente. Você dá um diagnóstico de uma paciente com um bebê gravíssimo, ou que a gente diagnostique, dá alguns dias ele perde, ou a gente tem uma perda inesperada, é muito devastador para todo mundo, né? Eu fico mal, eu fico muito mal com a situação. A gente sempre tenta evitar isso ao máximo, mas a gente é humano como qualquer outro, né? A gente erra diagnóstico, a gente falha, e às vezes a gente não tem o que fazer, infelizmente, né? Então, pacientes que, por exemplo, vou dar um exemplo, gemelar, né? A gestação gemelar tem uma particularidade, que é uma gestação que, quando a paciente descobre que está grávida de gêmeos, é festa para todo mundo, né? A família vibra, o marido comemora, e eu já arrepio de cima a baixo, eu já vou para casa falando, vão ser 8, 9, 7, 6 meses, depende de quando começa o pré-natal da paciente. A gente começa a gente já pensa em todas as gravidades que a gestação gemelar pode trazer. A gestação gemelar aumenta o risco da pré-eclâmpsia grave, de diabetes gestacional, de malformações para o bebê, de insuficiência da placenta, de óbito intrauterino repentino, sem causa aparente. Então, assim, a gente nunca espera uma situação muito trágica, e às vezes ela vem, infelizmente, com todo mundo. Acontece comigo, acontece com todo mundo. A gente nunca quer isso, nenhum médico quer isso, nenhuma pessoa quer isso, mas infelizmente acontece. Por isso que é sempre importante minimizar o risco, né? A gente fazer um atendimento e um pré-natal, tanto do meu lado quanto de vocês, da melhor forma possível, para que a gente tenha cada vez menos tanto gestações com complicações graves, quanto a experiência do nascimento também. Hoje não é a live disso, mas a experiência do parto, a experiência do nascimento do filho de vocês tem que ser uma coisa muito, muito impactante, né? E da melhor forma possível, para que a gente tenha cada vez menos esse tipo de abalo, mas acontece, infelizmente acontece e vai acontecer, infelizmente, tá? Então são assuntos bem pesados, né? A gente vai entrando em história, eu vou acabar falando aqui igual um maluco, já estou falando, eu acho. Então vou falar alterações de gestante, doenças que causam também alterações graves. A pré-eclâmpsia, que eu expliquei na outra aula, lembrar do morfológico de primeiro, mas a pré-eclâmpsia pode acontecer, pode vir e pode ser muito grave. É a doença que mais mata na gestação. Então, todo cuidado é pouco. Eu tive uma paciente semana passada que nasceu com 37 semanas, que a pressão não controlava. Ela usou a AS, ela chegou nas 36 semanas e pouco, não teve nenhuma forma grave, mas a pressão começou a subir, sem melhora, sem melhora, sem melhora, e a gente teve que antecipar o nascimento dela. Então, é uma doença grave, a gente ficou preocupado com esse bebê, precisar de uma UTI, mas graças a Deus, o neném nasceu bem, não precisou de UTI, ficou com ela, e isso pode acontecer, tá?
A diabetes é uma doença que a gente melhorou muito o diagnóstico, mas ainda assim ela é uma causa muito importante de malformação cardíaca. Então, às vezes, o neném era para ser saudável e você não cuidou da diabetes, ou você não fez o exame que tinha que fazer, não seguiu as orientações, manteve a glicemia ok, né, não cuidou da parte de exercício físico, diabetes e alimentação. E aí o seu bebê vai ter uma alteração para o resto da vida por conta de um simples achar que é besteira, que a sua diabetes não é diabetes que você tem. Então, lembrar que o screening para diabetes estacional é para evitar morbidade, mortalidade para esse bebê e para essa mãe, tá bom? Infecções gerais, infecção urinária causa problema. Lembrar sempre, né, do Zika vírus. Ele veio bom do Zika vírus, não tem nada de bom do Zika vírus, mas assim, quando ele apareceu, ele foi muito rápido esse diagnóstico com microcefalia, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga muito próxima, né, amiga pessoal, que mora em Curitiba. Na época ela morava em Foz. E ela é super nerd, assim, bem estudiosa. Ela é do direito, né? Ela não é da minha área, mas ela estudava tudo e ela ficou apavorada porque ela engravidou no Zika vírus. E ela me mandava artigo todo dia. Ela sabia mais de Zika vírus do que eu. E é muito associado com essa malformação craniana. E foi logo constatado, foi uma equipe de Recife, se eu não me engano, né? A Universidade lá do Pernambuco, e as pessoas ficaram apavoradas com o Zika vírus. E realmente, né, graças a Deus a gente não teve aqui no Paraná casos, né, mas muitos casos, né, a gente teve casos de infecção pelo Zika, mas aí eu sempre lembro aos pacientes, né, as doenças comuns também causam alterações tão graves quanto isso, quanto o Zika vírus. A toxoplasmose, a rubéola, para quem não vacinou, o citomegalovírus. Então são doenças que parecem bobeira de exame do pré-natal, mas que alguns que têm tratamento às vezes fazem a diferença. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente minha que é surda-muda e ela tem um esposo surdo-mudo também. Os pais deles, dos dois, eles acho que eles, não sei ideia, eu acho que eles se conheceram em alguma associação de surdo e mudo, se eu não me engano. Mas os pais, né, do marido dela e dela tiveram infecções na gestação. Se eu não me engano, uma teve rubéola, a outra teve rubéola e outra citomegalovírus. Então, assim, pô, você imagina só você pegar uma doença que você era só ter vacinado e o seu filho vai ser surdo e mudo por causa disso. Que, como que você com escolaridade, você consciente, você que faz o pré-natal, como que você vai encarar isso aí? Então imagina o peso que não é isso, entendeu? Tudo bem, é uma paciente normal, vida normal, entre aspas, né? Porque não tem jeito, né? Por mais inteligente, por melhor que seja essa paciente, ela vai ter dificuldade na vida, vai ter dificuldade em emprego, vai ter dificuldade das batalhas que a vida impõe a gente. Isso é um fato. Não adianta você achar, romantizar. Óbvio, a gente tem que cuidar do paciente que tem alterações, qualquer deficiência. A gente tem que incluir ele. Mas é um fato que a gente não quer ser ele. É um fato que se a gente puder, a gente não vai ser ele. A gente não quer ser ele. Então vocês têm que cuidar bastante por causa disso, tá bom? Falei demais, hein? Então eu acho que eu falei o mais importante. Outra dica, o suporte emocional é muito importante. Vocês não são obrigados a passar isso sozinhos. Psicólogo está aí para isso. Equipe multidisciplinar precisa estar envolvida, tá? E a última coisa, antes de eu falar da questão do aborto também, o aborto legal, é o seguinte: tem doenças que a gente precisa planejar. Então, mais do que isso, por exemplo, eu não quero saber se o meu bebê vai ter síndrome de Down ou não. A questão não é essa. E se o seu bebê tiver uma malformação que vai precisar de um procedimento cirúrgico? A gente precisa estar preparado para esse bebê nascer. E se o seu bebê precisa ir para Curitiba e para São Paulo? E aí? Você consegue se programar se você sabe o problema que ele tem. E se o seu neném precisa nascer e operar, né? Algumas malformações de abdômen, eu não sei como é que está o protocolo, eu acho que eles esperam um pouco antes de operar agora. Mas assim,
Você precisa dessa avaliação. Às vezes você vai precisar ir num cirurgião pediátrico para ter uma consulta, para ele explicar, conversar, para vocês ficarem mais calmos. Então, o planejamento é super importante, tá bom? Super importante. Bom, já falei 40 minutos, então tá bom. Vamos só falar só mais uma coisinha, só para vocês entenderem a questão do aborto legal, tá? Lembrar que ele é só permitido em 3 casos. Não é objetivo ficar falando teoria aqui. Esse foi um assunto mais denso, né? Estupro, risco de morte para a mãe. Vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente que eu já tive 2 vezes, né? Pacientes lá no Hospital Universitário em Cascavel, que a paciente tinha diagnóstico de câncer de mama. Câncer de mama. Uma eu acompanhei, a outra eu não acompanhei. Que o tratamento ia fazer o bebê ir a óbito e a paciente ia ter que escolher o que fazer. As duas que eu tive presenciei essa situação, elas optaram por manter a gestação e torcer para dar certo a questão do câncer. Infelizmente, as duas vieram a falecer e uma delas, o neném, ela faleceu muito cedo, o bebê entrou, era muito prematuro, e o outro bebê era prematuro, foi uma cesárea pós-mortem, então esperou ela falecer e fez a cirurgia, e o bebê, infelizmente, também ficou alguns dias no UTI e faleceu. Então, são situações que a paciente tem, essa é uma discussão compartilhada, né? Mas isso pode acontecer, isso está na legislação, o direito da paciente, caso ela queira tentar a saúde dela, porque tem uma hierarquia quando você está numa emergência e a saúde da paciente vale, prioridade para a equipe, tá? Se a paciente não concorda, a gente respeita. Mas isso são situações muito delicadas que é um assunto também que vale uma discussão mais acalorada. E a última é o feto que tem anencefalia, eles podem também fazer esse aborto legal, tá bom? Bom, assunto bem pesado. Eu vou confessar a vocês que quando eu sempre eu falo um pouco antes de entrar, falo assim outro dia, né? Eu dou uma treinadinha e às vezes eu conto algumas histórias que acaba que eu choro junto também, eu tentei me segurar aqui porque são assuntos muito delicados e às vezes a gente entra num desespero porque não tem, né? Não tem conduta exata e às vezes a gente sofre muito com isso. Tá bom? Muita pergunta, vamos lá. Infelizmente, eu não sei se tem ordem, eu vou clicando e vou pedir desculpa se eu pular alguém. Procedimento de raspagem pode afetar uma próxima gestação? Pode sim, Kesley. A questão é que por isso que eu disse para não fazer. A raspagem a gente faz bastante quando precisa, infelizmente a gente ainda faz bastante. O maior problema da raspagem é acontecer uma doença que gruda as 2 paredes do útero. O útero é uma parede que ela vai aumentando para o neném ficar dentro, né? Quando a gente raspa, às vezes machuca e essa parede gruda, então ela pode ficar com sineca, que a gente chama, que é quando gruda um pedaço. E às vezes precisa fazer um outro procedimento para poder resolver esse problema que a curetagem trouxe, tá bom? Ó, vi que a minha cunhada mandou um alô aí, manda um beijo aí pra turminha, tô com saudade demais deles. Vamos lá. Tive a gravidez ectópica, conheço muitas mulheres que tiveram. Por que isso acontece? Tem algum motivo? Tem sim, Simone. São algumas causas, a maioria é desconhecida, mas pode ser por infecções da trompa, pode ser por água na trompa, pode ser algumas alterações uterinas. Então pode sim, infelizmente é uma alteração comum. Eu esqueci de explicar um pouco da gravidez ectópica, mas é uma forma de aborto, né? Uma gestação do fora do útero, né? Pode ficar na trompa, pode ficar no ovário, pode ficar na barriga. é, E tem alguns motivos sim, tá? O principal é desconhecido, mas geralmente infecções são as mais comuns depois das desconhecidas, tá bom? Gravidez e útero arqueado, precisa ter mais cuidados? Dani, a gravidez, o útero arqueado é a malformação uterina
do bem, a única que não tem nenhuma alteração, tá? Ela é só uma voltinha no fundo assim, o útero parece um coraçãozinho, mas o endométrio, que é o que interessa, ele é normal. Então, se é o seu caso, você deu sorte que esse é uma malformação tranquila, tá bom? Doutor, qual a intercorrência que mais te marcou? Nossa, Fábio, eu digo que todas as perdas fetais me marcam muito, principalmente as com gestações mais avançadas, né? Então, eu tenho algumas aí que são muito, muito pauleiras, assim, são as que a gente não supera, sabe? Então, tem umas que são mais difíceis, mas eu não tenho uma, não, eu tenho algumas. Vamos lá. É necessário, vocês não vão fazer chorar, não, para com isso. É necessário investigar essa perda, quais exames fazer, qual perda. Se for uma perda só, não, não tem indicação nenhuma fazer investigação, tá bom? Muito café no início da gestação causa aborto? Ah, então, a cafeína em doses altas, ela tem uma ação anti-inflamatória, ela pode fazer mal, sim. Então, pode atrapalhar, pode levar a aborto, sim. Doutor, se não tiver aborto na primeira gestação, qual a chance de ter segundo? Geralmente o principal aborto é a primeira gestação. Então, eu não sei certinho a porcentagem. Eu nunca sei porcentagem. A gente pesquisa e dá, né? Porque é decoreba, né, Karina? Mas assim, a chance é bem menor de ter aborto na segunda, mas pode acontecer sim. Tá bom? Porque uma gestante teve parto prematuro tem mais chance de ter outro parto prematuro? Então, Karina, isso aumenta muito esses riscos de parto, porque pode ter alguma causa sua, né? Um colo incompetente, uma infecção não diagnosticada, alguma bactéria que é colonizada e a gente não descobriu. Você pode ter alterações hormonais, metabólicas que a gente ainda não descobriu. Então, mas quem tem parto prematuro, a gente precisa investigar sim algumas coisas, tá bom? Mas tem mais chance mesmo. Tive um nascimento com 24 semanas, pré-natal 100%, nenhuma evidência de problema. Bolsa estourou. Tive descolamento de placenta e hemorragia. Descartado trombofilia. Aí, ó. Essa é uma história boa. 35 semanas, vai dar tudo certo. Parabéns, Natiele. Você deve ter passado poucas e boas e agora vem o seu bebê, né? Vamos lá. Ecocard fetal deveriam ser feitas as gestantes. O diagnóstico precoce é verdade. O diagnóstico salva a vida, né? O diagnóstico salva sim. Então é um exame muito importante que pode sim fazer diferença. Essa intercorrência são detectadas na gestação. Geralmente, claro que algumas não, né? Não sei, eu coloquei alguns relatos, né, como é que fala? Nos stories aí, e uma delas é uma paciente que teve, né, uma paciente minha, uma gestação que foi tudo bem, e ela descobriu agora síndrome de Marfan, que é uma síndrome que atrapalha o tecido conjuntivo, né? Atrapalha, aumenta os membros, tem alterações de mobilidade e aumenta o risco de doenças no olho e no coração do bebê. Então, é uma doença que a gente não consegue descobrir, né? Tipo o autismo, né? O autismo é outra coisa que eu queria falar um pouquinho, que as pacientes ficam muito apavoradas com o autismo. Realmente, o autismo está numa incidência muito maior. Hoje mesmo, alguém me perguntou no consultório. Tem bastante incidência a mais. Ainda está se procurando quais os motivos. Parece ser muito do ambiente que a gente vive, alimentação, e outras alterações e tentam ver quais medicações que podem ter esse aumento de risco, né? Uma delas é o ácido fólico, ainda não tem comprovação, mas o ácido fólico em altas doses parece ter alguma alteração, não tem nada comprovado, não dá para falar isso, mas estou dizendo assim, tem uma corrida para descobrir o que está causando esse aumento de autismo, né? Então tem doenças que a gente não detecta, tá bom? Existem exames extras que podem ser feitos para caso de maturidade? Então, a gente mede o colo do útero. Esse é o principal screening para parto prematuro. Porque assim, o resto a gente já faz, né? Infecções vaginais, infecções urinárias, alterações da gestação que podem aumentar o risco de
parto prematuro por outros motivos, né? Ruptura de bolsa, trabalho de parto. Agora, o colo do útero é uma medida fundamental para fazer no morfológico de segundo trimestre. Nossa, gente, vocês colocaram muita pergunta. Tem útero retrovertido, pode ser um problema? Não, o útero retrovertido não é malformação. Eu brinco com as pacientes, é como se fosse destro ou canhoto, não muda nada, né? O seu útero é virado para trás em vez de virado para frente, não muda nada. Qual a idade ideal para uma gravidez? É a idade que você estiver preparada para ter, não tem. Lembrar que quanto mais passa a gestação, mais risco de problemas você pode ter. Primeiro, infertilidade, né? Aquela paciente que chega no consultório que nunca teve filho, está com 35 anos e está priorizando outras coisas e ela quer engravidar com 45, ela precisa ser orientada, que ela pode, mas a chance dela ter uma frustração e isso poder ser crucial na vida dela é enorme. Então ela tem que, às vezes, congelar óvulo, às vezes ela tem que repensar a questão do trabalho. Então, quanto mais cedo você tiver essa vontade, mais chance de você ter sucesso, né? Então, não tem idade ideal, né? Não adianta eu te falar para você ter agora com 25, não tô vendo o seu nome, eu não consigo ver, mas sei lá, se você não quer ter, você não tá casado, se você não quer ter filho, não tem idade ideal. A idade ideal é a idade que você acha que está apta, mas tem que lembrar que a natureza é cruel, o tempo passa, né? Qual a probabilidade de uma mãe de primeira gestação aos 30 ter o bebê com malformação? A probabilidade de uma mãe de 30, aí sempre falou, eu ia falar assim, 20%, com 30 anos a chance é 20% maior do que uma de 20 de ter aborto. Malformação é difícil eu te contar, eu não lembro de cabeça. Tem a estatística, eu não lembro, não me preparei para falar isso. Mas é uma. Quanto mais passa a idade, mais risco de síndromes, né? Malformação tem a ver com outras coisas. Mas se for uma síndrome com malformações, também. Mas assim, a chance existe, né? Existe com todas as mulheres. A outra paciente falou aí que teve uma síndrome gravíssima que eu nunca tinha visto. Ela nem é daqui da região, eu vi que ela me mandou aqui no Instagram, mas ela não é daqui, com uma malformação que não tem o músculo da parede abdominal e a barriga do neném fica exposta, assim, exposta não, porque tem pele subcutânea, né? Mas é uma síndrome bem rara, né? Com várias outras alterações, depende muito do grau e como é, né? Então você precisa. Com 30 anos você tem risco, mas é aquilo, é outra coisa que eu queria falar, que eu tinha esquecido. É muito comum a paciente chegar com 41, 42 e falar no consultório assim: ah, doutor, eu quero ter filho. Mas se for para ter Down, eu não quero ter. Aí eu já falo: você precisa então ver o que você quer, né? Porque assim, a gente não escolhe ter um filho com Down. Ninguém escolhe ter um filho com Down. Pode às vezes virar o seu presente, virar o seu motivo de vida. A gente não sabe, né? Só quem vive isso, só quem tem essa experiência sabe o que é ter um filho com qualquer doença, qualquer alteração, né? Mas garantia, ó, meu filho não, eu não quero ter tenha Down. Isso é seleção genética, né? Isso a gente não faz uma gestação espontânea. Então, vocês precisam ter sempre esse questionamento do que realmente é importante para você. É óbvio que aquilo que voltando à última pergunta, aquilo que eu falei no meio da live, né? É bom se vier com saúde, mas se não vier, vai ter que ser sem saúde. A gente vai ter que cuidar para esse bebê ser saudável e ter a melhor criação e o respeito com o que ele tiver de vida, né? Então, é isso. Doutor, gestante não pode ter contato com gato pelo risco de tóxico. A toxoplasmose é uma doença que vem, né, de um protozoário do gato, mas atualmente a principal forma de passar via oral, então é alimentação, tá? Então, sabe aquela história da doença de Chagas, que antes era do barbeiro e teve aquela surto no Pará e surto aqui em Santa Catarina do caldo de cana, que o pessoal estava tomando caldo de cana e tendo a doença de Chagas? É mais ou menos o que acontece hoje com a tox. É uma doença que passa pela alimentação. Então, você pode ter contato, mas tem alguns cuidados e aí tem que conversar com o seu obstetra, tá bom?
Só falando de novo, né, essa questão do respeito, do cuidado do neném, né? Depois eu vou ler. E essa aqui eu já respondi na live, né? Então, só para lembrar vocês, né? Uma das pacientes que mandou uma dos relatos lá dos stories, ela que foi a da anencefalia, foi isso, foi uma paciente que teve um diagnóstico de anencefalia na gestação, é uma paciente super consciente, super que sofreu, não é fácil, um diagnóstico desse, é uma paulada no estômago, uma paulada na família, e ela levou a gestação, e chegou uma hora que a gestação estava perigoso para a saúde dela, e a gente decidiu induzir esse parto, e ela é uma paciente católica, ela teve um parto super legal, a gente conseguiu, foi no meio da pandemia, a gente teve um- uma autorização do padre lá, ele benzeu ela, ele fez o batizado, né? Ele batizou a bebê, os irmãozinhos viram ela, a, viram a bebê, e ela viveu algumas horas, né? Alguns dias, agora eu até esqueci quantos dias. E teve a vida digna que ela mereceu ter numa família importante para ela. Então, a gente quer muito cuidado, mas a gente tem que saber que às vezes a gente pode cair nessa e vocês têm que olhar para um para o outro aí, para o casal, e, e ver se realmente o que vocês querem de um filho, né? Eu não tenho, então eu ainda não tenho essa experiência, mas pelos meus sobrinhos e pelos meus pais eu imagino o quanto é especial, né? Vamos lá. Meu parto ficou o resto de placenta, foi descoberto 9 dias depois. Pode acontecer, Mayara, se você tiver alguma fibrose nessa região e grudar de novo, mas geralmente é difícil acontecer. Eu lembro que você teve um parto normal, então eu acho difícil isso acontecer, tá bom? Diabetes estacional pode sumir antes do parto, tipo, do mesmo jeito que surgiu? Então, na verdade, Tamires, na verdade é um diagnóstico, né, um screening. Então, não é que some. Você está bem controlada. Então, não é bom, tá? Não é bom ficar achando que não tem a doença mais, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, né? Já vi aqui que o Murilo tá me zoando aqui para ter um filho. Já teve essa pergunta na última. Doutor, bebê que nasce com hernia umbilical, que pode ter ocorrido? É uma malformação no fechamento da barriguinha do bebê. Então, acontece mesmo, pode acontecer, tá bom? Doutor, e o Covid, final de gestação, pode interferir em algo? Pode sim, Jéssica. A Covid, a gente tem uma paciente aí que é a nossa paciente guerreira do Covid. Graças a Deus ela não teve no final da gestação, senão a chance ia ser até mais grave para ela. Mas aumenta o risco. Se você tiver forma grave, o risco é bem alto e tem a parte da coagulação também, tá bom? Ó, minha mulher está escrevendo aí que quem tem diabetes de gestação, o ideal é acompanhar a glicose pro resto da vida. Então, tem que ficar de olho. Tô pensando em fazer as próximas lives, um encontro aqui, um encontro com um parteiro, já tem até o nome. E eu vou pôr gente boa aí para conversar comigo, e aí eu divido essa vergonha aqui, tá bom? Doutor, com relação à gestação nessa fase da pandemia, é melhor esperar? Isso é uma escolha que vocês têm que conversar com o seu médico. Tem muito tempo, né? A pandemia, você tem que pôr pró, risco, fase da sua vida. Então, o ideal é que você converse, mas assim, é difícil. Eu acho que é muito pessoal. Eu teria que conversar com a paciente para conversar, porque não é uma recomendação geral, né? É bem específico. Ó, pessoal, vou ler mais um pouquinho, mas que já tem bastante tempo. O autismo é uma deficiência genética? Nossa, o autismo é uma alteração psiquiátrica, né? Tem vários cunhos, né, ambientais, tentam ver essa parte genética. Eu não sou especialista em autismo, Adriana, tenta dar uma pesquisada melhor, tá? Mas autismo é uma doença
que infelizmente a gente tem uma incidência muito alta. Doutor, por que estar causando pressão alta nas últimas... Quanto mais passa a gestação, Daia, aumenta o risco de subir a pressão, tá bom? Então aumenta o risco sim, a placenta vai tendo algumas dificuldades, isso altera um pouco a fisiologia, o líquido que corre nas suas veias e artérias, ele aumenta, o coração tem uma sobrecarga, então aumenta sim, tá bom? Tem que ver se não é uma pré-eclâmpsia, se você já não tem alteração laboratorial, ou se é só uma alteração da pressão, né, que é grave, mas o acompanhamento é menos estressante, assim dizendo, né? Útero aumentado pode alterar, adenomiose pode alterar na formação do bebê? Não, Laila, mas pode ter dificuldade em gestação. O útero com adenomiótico aumenta muito o risco de perda gestacional e insucesso em gestação, tá bom? Agora, se engravidar e evoluir, vai bem, tá? Eu vi que a Ariane me mandou aqui, eu vou pular. Doutor, primeira gestação perfeita, segunda gestação aborto retido. A princípio nada, Ale. É só paciência, avaliar como está seu estado de saúde, né? Aí tem que ver todos os outros fatores, né? Se você tem uma doença prévia, se você teve alguma alteração desde a última gestação, tem que ter esse tipo de avaliação. Estou com 36 anos, pois queria acabar logo com esse episódio, então solicitei. Aí, viu? Então, acontece aquilo que eu falo. Na prática, na prática, a paciente entende que tem que esperar, na teoria. Na prática, não. Na prática, só quem passa por uma perda gestacional sabe a dificuldade que é, né? Então, é muito individual. Às vezes o paciente não quer esperar e a gente respeita e aí tem o procedimento, tá bom? Segunda condição, gestação pode acontecer pré-eclâmpsia? Sempre pode acontecer, Ali. Quem já teve pré-eclâmpsia aumenta mais o risco de ter, tá bom? Faltam só 3 perguntas. RH negativo, após o primeiro parto foi realizado vacina e após aborto novamente realizei exame. Mesmo assim, pode posicionar aborto? Então, tem que ver se seu cúmulo veio negativo. Se veio negativo, Ali, a culpa não foi do cúmulo, não, tá? Provavelmente foi pela ocasionalidade, que é aquilo que eu expliquei na live, tá bom? Gestação embrionada, tive hemorragia ontem, curetagem hoje. Quais os riscos? Risco, no geral, é tranquilo. Se você estiver bem, só com uma cólica, com sangramento em pequena quantidade, risco tranquilo. Tenta ficar em repouso, né? A parte de infecções tem que cuidar, né? Então, nada de atividade física nesses primeiros dias, relação sexual não pode. É mais esse cuidado mesmo, tá bom, Júlia? Epilepsia causa intercorrência ou só em caso de crise? O problema da epilepsia, né, Ana, é você ter crise e desencadear mais crises, né? Então usa medicações que têm um risco relativo na gestação, que já preocupa, né? Isso já pode ter alteração na gestação. No final da gestação, a gente sabe que na teoria pode uma coisa, mas na prática a gente sofre com isso, né? Com essa questão de poder escolher o parto, por exemplo, que foi, né, um problema que a gente teve. Você pode sim, a medicação pode trazer algum malefício para o bebê. Não tem quase nenhuma medicação classe A, aquilo que eu expliquei na outra aula, né? Então pode ter sim. Tá bom, gente? Deixa eu ver se teve mais alguma aqui. Ixi, já teve mais aqui, eu não. Doutor, paciente tiver parto prematuro, tem chance de nova gestação do neném nascer prematuro? Tem sim. Então tem que avaliar como foi esse parto, tá bom? Mas tem chance de ter mais um bebê prematuro, a gente precisa investigar, tá bom? Como preparar o bebê que possa nascer com os pulmões melhores. Na verdade, assim, essa questão do pulmãozinho, né? Eu não falei. Quando o neném está em risco de nascer prematuro, a gente faz uma profilaxia, que é uma medicação que tenta acelerar a formação de células do pulmão para ele tentar ficar melhor aqui do lado de fora, né? Do lado assim que ele nasce, ele se sentir bem, respirar melhor. Isso não quer dizer que vai resolver, mas diminui muito a mortalidade, tá? Mas quanto mais prematuro, mais risco de não ter esse sucesso. Tá bom, gente?
Eu queria agradecer a todo mundo, foi muito legal essas 4 lives. Eu aprendi muito, acredito que mais que vocês. Perdi um pouco esse medo de falar olhando para minha lataria aqui. É, depois eu vou abrir algumas caixas para vocês darem sugestão. Já vou avisando, eu não sou muito de ficar respondendo pergunta no Instagram, eu acho muito difícil, é muita pergunta, é muita gente, eu já tendo muita paciente, então eu não dou muita conta não. E eu lá a live, pelo menos, a gente fica um período mais enxuto e fala mais, né? E eu vou pensar em ideias também para a gente continuar conversando, tá bom? E o Murilo, eu vi que ele tá brincando aí, eu vou chamar ele para live. Ele formou comigo, é um nutrólogo de alto nível de São Paulo e vai ter muito para ensinar a gente também. Então, vamos pensar em ideias aí. Eu vou pedir depois para vocês me darem ideias, tá bom? E é isso, gente. Obrigado, valeu. E uma boa noite, uma boa semana. E é isso. Tchau, gente. Obrigado, valeu.